Fala pessoal do Valor Digital, tudo bem com vocês? Aqui é o Vinícius e hoje nós vamos falar sobre a guerra que está acontecendo entre Ucrânia e Rússia. Apesar disso parecer que não tem valor digital, tem sim, e eu vou mostrar para vocês por quê. Acompanhe esse vídeo até o final que a gente vai esclarecer por que isso é relevante para nós, investidores em cripto, pessoas que estão por dentro do mundo digital. Em primeiro lugar, a gente só precisa repudiar essa guerra, não tomar nenhum partido. Todos protegem os seus próprios interesses. Países soberanos e estados sempre se protegem, mas a guerra é realmente repugnante e nós temos que atacar a guerra e não um determinado país. Beleza? Essa é a minha opinião. A Rússia exigiu da Ucrânia, um país vizinho, que esta não ingressasse na OTAN, na Organização do Tratado Atlântico Norte, que envolve aí uma série de interesses políticos, principalmente dos maiores estados do mundo, os Estados Unidos e a Rússia. Então, diante da possibilidade da Ucrânia entrar na Organização do Tratado Atlântico Norte, a Rússia exigiu que esta não o fizesse para que os Estados Unidos não colocasse tropas nas fronteiras da Rússia. Quando a gente fala em tropas americanas, estamos falando de tropas da OTAN, que aí dialogam necessariamente com os Estados Unidos. Portanto, uma vez que a Ucrânia e a OTAN nada fizeram, ficaram inertes, a Rússia entendeu por bem agir preventivamente, já atacando a Ucrânia de forma muito intensa, de forma muito vil. O fato é que nós estamos diante de uma guerra, e de uma guerra de grandes proporções que envolve grandes países e podem ter repercussões mundiais. Então o que nós podemos fazer nesse caso, como eu já mencionei, é sempre repudiar a guerra, porque a guerra sempre vai ser prejudicial para quem vencer, para quem perder, para as baixas russas, para as baixas ucranianas e de outros países. Nós nunca teremos vitoriosos numa guerra. A guerra sempre traz prejuízos e sempre traz perdas. Isso qualquer pessoa que consiga entender o básico de Segunda Guerra Mundial, de Primeira Guerra Mundial, compreende, porque a guerra é realmente desastrosa. Mas o que a gente pode falar aqui para o nosso canal diante dessa guerra são alguns pontos que têm relação com o valor digital. Em primeiro lugar, no dia 23 de fevereiro, apenas a título de informação para vocês que assistem ao nosso canal, a Rússia fez um ataque cibernético à Ucrânia, derrubando todas as páginas de comunicação praticamente e deixando a Ucrânia cega e surda. Não havia um método de comunicar a população, de comunicar órgãos de defesa de que aquele ataque estava acontecendo, porque de forma muito perspicaz, a Rússia derrubou esses sites de comunicação do ar. Mas nós conseguimos ver líderes mundiais já enviando pacotes milionários para esse país, a Ucrânia. Por exemplo, Joe Biden enviou 350 milhões de dólares a título de auxílio para a Ucrânia. O líder Macron enviou 300 milhões de euros para a Ucrânia a título de auxílio também. Isso para nós só pode significar uma coisa: a alta da inflação global. Com a alta da inflação global e com a guerra repercutindo nos mercados tradicionais de renda variável, cresce uma busca pelos mercados mais voláteis e por ativos de maior risco, porque os ativos de menor risco estão completamente comprometidos. Isso explica por que a cripto tem ascendido mesmo durante a guerra. Observem que inicialmente nós tivemos sim uma perda de valor, mas ela volta a se recuperar diante dessa demanda pela criptomoeda. E eu já vou explicar por que ela tem sido demandada. Como a gente sempre fala aqui no canal, criptomoeda é o melhor exercício de liberdade diante dos estados que impõem regras aos seus cidadãos. Imagine, por exemplo, que você é o presidente da Rússia, sua moeda é fraca, sua moeda está inflacionada. Todos os países, diante de suas atitudes, têm rejeitado a sua moeda e, principalmente, você está proibido de negociar em dólar, que é a moeda fiduciária universalmente aceita. Qual é a moeda que você usaria? Por óbvio que você usaria uma criptomoeda que tem confiança e que tem fundamentos, mas isso pode forçar que outros países regulamentem as criptos de forma forçada para coibir o uso
da criptomoeda pela Rússia. Esta é uma face da demanda por criptomoedas nesse cenário atual. Mas agora imagine que você é um cidadão ucraniano. Você tem uma enorme quantidade de dinheiro na sua conta. Você pode usar esse dinheiro para fugir do país, tirar sua família, salvar as pessoas que você ama, mas quando você chega no caixa para sacar o dinheiro, você só pode sacar um determinado valor estipulado pelo governo. Tudo bem? A gente está limitado nisso. Ok, vamos lá para nossa bolsa de valores. Quero resgatar todos os meus ativos, vendê-los e conseguir dinheiro para fugir desse desastre, dessa tragédia. Pois bem, você abre a sua home broker e todos os seus ativos, além de estarem despencando, estão inacessíveis por ocasião da guerra. E quando você os vende, se conseguir os vender, os saldar, liquidar, você pode ser vítima de um ataque hacker que rouba todo o seu dinheiro. Não tenho acesso à minha conta bancária. Não tenho acesso aos meus ativos que estão na minha home broker. Tenho os meus imóveis. O que eu posso fazer com os meus imóveis? Ligar para um corretor de imóveis e pedir para que ele anuncie o meu imóvel no meio de uma guerra? Até pode ser uma opção, enquanto seu imóvel não for bombardeado. Você se lembra que tem um título público esquecido lá que você pode usar nesse momento, mas esse título público, por ocasião da desvalorização da moeda, está completamente desvalorizado. A moeda fiduciária você não tem acesso e ainda por cima ela tem perdido o valor diante dessa situação caótica. Você se lembra também dos seus investimentos fora do país, mas se você não consegue acessar nem os investimentos que estão dentro do seu país, quiçá os investimentos que estão fora dele. Você tem algumas barras de ouro estocadas no porão da sua casa, mas e aí? Coloca essa barra no carro no meio de uma guerra para passar pelos comboios militares com uma enorme quantidade de ouro? Também não me parece uma boa ideia. E o que sobra na sua carteira de investimentos? O Bitcoin, que até então não servia para nada. Já tem havido relatos de pessoas que conseguiram se salvar dessa guerra e conseguiram fugir porque tinham Bitcoin em conta e usaram esse dinheiro para fazer aquisições de veículos, pagar documentos, pagar burocracias para conseguir fugir do país. Então, afinal de contas, o Bitcoin não é tão inútil assim como todos os especialistas têm dito. É esse o valor digital que nós temos para apresentar e a utilidade da criptomoeda numa situação desastrosa como essa em que o Estado te proíbe de usar o seu dinheiro. Quando você tem Bitcoin, o seu dinheiro não está nas mãos do Estado, o seu dinheiro não está no país. Você tem dinheiro dentro do país, mas o Estado está fora do seu dinheiro. Essa é a maior utilidade do Bitcoin. Então, se vocês conseguiram entender por que é tão importante ter criptomoedas, deixe o seu gostei, deixe o seu comentário, diga aí o que você tem pensado sobre essa guerra e quais são suas expectativas para o mercado cripto. De todo modo, eu espero que eu tenha ajudado.